Disseram a você que soul food era apenas frango frito e macarrão com queijo, mas nunca lhe contaram sobre os rabos de boi cozinhando lentamente por horas numa tarde de domingo. Nunca lhe contaram sobre os pratos que eram passados em silêncio de uma geração para outra, sem livros de receita, sem medidas exatas, apenas memória, mãos experientes e amor. Porque durante gerações as famílias negras não estavam apenas cozinhando, elas estavam preservando a sobrevivência em segredo. Essas receitas são pedaços vivos da história afro-americana. São ricas, criativas, cheias de memória e ao mesmo tempo escondidas bem diante dos nossos olhos. E depois que você as conhecer, talvez se pergunte por que ninguém lhe contou isso antes. A primeira receita é costeletas de porco ao molho conhecidas como Smothered Pork Chops. Esse prato é uma marca registrada da culinária negra do sul dos Estados Unidos, não apenas pelo sabor, mas pelo que ele representava. Era a arte de transformar ingredientes simples, modestos e acessíveis em algo que parecia luxuoso. Durante a Grande Migração, muitas famílias negras levaram consigo a prática de esticar os ingredientes para alimentar casas cheias, famílias grandes e mesas onde sempre havia alguém a mais para servir. As costeletas de porco eram consideradas um pequeno presente, especialmente os cortes com osso que podiam ser comprados por um preço mais baixo no açougue ou até trocados em mercados comunitários. A técnica era brilhante justamente pela simplicidade. Primeiro, as costeletas eram temperadas com sal, pimenta do reino, páprica, alho em pó e às vezes uma pitada de pimenta caiena. Depois eram passadas na farinha e fritas até ficarem douradas. Em seguida eram retiradas da frigideira enquanto o fundo ainda estava quente, cheio de sabor e com aqueles pedaços dourados grudados que carregavam toda a alma do prato. Na mesma frigideira entravam cebolas fatiadas, às vezes pimentões verdes, caldo ou água para soltar o sabor do fundo da panela, e tudo aquilo se transformava lentamente em um molho espesso, dourado e profundo. Mas a verdadeira mágica acontecia no momento de abafar as costeletas. A carne voltava para a frigideira mergulhada naquele molho e cozinhava lentamente em fogo baixo por até 1 hora. O resultado era uma carne tão macia que quase se desfazia, absorvendo uma profundidade de sabor que nenhum tempero industrializado conseguiria imitar. Servidas com arroz branco, repolho cozido ou purê de batatas amanteigado, essas costeletas alimentavam o corpo. Mas mais do que isso, contavam a história de gerações que transformaram sobras cortes baratos e dificuldades em comida com alma. A segunda receita é couve cozida com pescoços de peru defumado. Muito antes de blogs de saúde elogiarem as folhas verdes, famílias negras já cozinhavam panelas cheias de couve como sustento e celebração. Essa receita tem raízes na África Ocidental, onde folhas verdes eram parte essencial da alimentação diária e muitas vezes eram cozidas com especiarias e carnes. No sul dos Estados Unidos, a couve se tornou muito mais do que um acompanhamento. Ela virou um símbolo cultural. Era servida nos almoços de domingo, em funerais, reuniões familiares e especialmente no Ano Novo, quando as folhas verdes representavam dinheiro, prosperidade e esperança. Tradicionalmente, a couve era cozida com joelho de porco, gordura de porco ou ossos de pescoço. Mas em gerações mais preocupadas com a saúde, os pescoços de peru defumado se tornaram uma escolha comum, oferecendo aquele mesmo sabor defumado e salgado, mas com menos gordura. As folhas eram deixadas de molho e lavadas várias vezes. Qualquer cozinheira do sul diria que areia e sujeira não têm lugar numa panela de couve. Depois eram picadas e colocadas numa panela grande com pescoços de peru, cebola, alho, flocos de pimenta vermelha, vinagre e às vezes um pouco de molho de pimenta. Elas não eram cozidas por alguns minutos. Eram cozidas por horas até ficarem macias, escuras e cheias do caldo que, com carinho, muitos chamavam de pot liquor. Só esse caldo já podia alimentar uma pessoa. Os mais velhos mergulhavam pão de milho nele ou guardavam para beber depois. A couve não era apenas comida. Era remédio, memória e tradição passada pelas mãos de mulheres que ainda lembravam da escravidão como uma ferida próxima separada delas por apenas uma geração. A terceira receita é torta de batata doce.
Nenhuma mesa de ação de graças em uma família negra estava completa sem uma torta de batata doce. E ela era muito mais do que sobremesa. Era a assinatura da matriarca. Em muitas famílias, apenas uma pessoa fazia a torta, e isso não estava aberto à discussão. Você não simplesmente fazia torta de batata doce. Você herdava essa responsabilidade. Trazida pelas rotas alimentares ligadas à África Ocidental, a batata doce se tornou um ingrediente fundamental na história afro-americana. Ao contrário da torta de abóbora que dominava muitas cozinhas brancas americanas, a torta de batata doce usava ingredientes mais disponíveis no Sul e refletia preferências de sabor afro-americanas quente, aromática, doce, reconfortante. As batatas doces eram assadas nunca cozidas em água. Assar concentrava os açúcares naturais. Depois eram amassadas até ficarem lisas e misturadas com ovos, leite evaporado, açúcar mascavo, baunilha, noz moscada, canela e apenas um toque de raspas de limão ou laranja. A massa podia ser feita em casa ou comprada pronta, mas precisava ser amanteigada e quebradiça, sem atalhos descuidados. Algumas versões mais modernas recebiam marshmallows ou farofa de nozes por cima, mas tradicionalmente a superfície ficava simples, lisa e brilhante por causa da mistura de ovos e açúcar. A primeira fatia sempre ia para a pessoa mais velha. E ninguém se atrevia a pedir uma segunda fatia antes que todos tivessem sido servidos. Não era apenas torta. Era elogio, herança e amor servidos frios na manhã seguinte com café e histórias do passado. A quarta receita é bagre frito. Se existia algo capaz de unir uma reunião de família negra, era uma fritada de peixe. E nenhum peixe era mais amado ou mais profundamente enraizado na tradição culinária afro-americana do que o bagre frito. O bagre era abundante nos rios e riachos do sul. Era barato de pescar e difícil de estragar no preparo, o que o tornava uma proteína perfeita para famílias que precisavam economizar, mas ainda queriam servir algo delicioso. Bagre frito era mais do que uma refeição. Era um acontecimento. As famílias se reuniam ao ar livre com mesas de piquenique, formas de alumínio, galões de chá doce e grandes recipientes de fubá ou farinha de milho. O peixe muitas vezes era marinado rapidamente no buttermilk, que deixava a carne mais macia e reduzia o sabor terroso que o bagre às vezes podia ter. Depois era passado numa mistura temperada de farinha de milho, geralmente com pimenta caiena, alho em pó e um pouco de páprica. Quando os filés entravam no óleo quente, muitas vezes óleo de amendoim começavam a borbulhar e ficavam crocantes, formando uma casca dourada que estalava a cada mordida. Era servido com molho de pimenta, quase sempre Crystal ou Louisiana, uma fatia de pão branco e talvez uma porção de salada de repolho ou feijão assado. Alguns colocavam limão. Outros juravam por um molho tártaro feito pela tia da família. E as sobras eram comidas frias no dia seguinte dentro do pão branco com mostarda. O bagre frito é um prato que transformou sobrevivência em celebração. Um gosto de comunidade embrulhado em papel toalha e compartilhado com as mãos. A quinta receita é Hoppin' John. Esse prato carrega simbolismo espiritual africano e praticidade sulista em cada colherada. Feito com feijão fradinho, arroz e carne de porco, muitas vezes bacon ou joelho de porco, o Hoppin' John era um prato de sorte, herança e nutrição. Acredita-se que suas raízes estejam nas tradições alimentares senegalesas, Igulá, onde arroz e feijão já eram alimentos básicos. No sul anterior à Guerra Civil, africanos escravizados adaptaram essas tradições aos ingredientes disponíveis nas plantações feijão fradinho, cultivado em hortas, arroz da costa da Carolina e sobras de porco vindas da cozinha. O Hoppin' John era comido no Ano Novo para atrair boa sorte. O feijão simbolizava moedas, enquanto as folhas verdes servidas ao lado representavam dinheiro em papel. Mas ele não era apenas uma refeição de feriado. Era também uma demonstração cotidiana de inteligência. O arroz e o feijão rendiam o suficiente para alimentar famílias grandes, e a carne de porco acrescentava riqueza suficiente para manter o ânimo elevado, mesmo quando os bolsos estavam vazios. Os temperos variavam de região para região, mas quase sempre incluíam cebola, alho e folha de louro. Algumas famílias acrescentavam vinagre, molho de pimenta ou páprica defumada para dar mais profundidade.
As sobras nunca eram jogadas fora. No dia seguinte eram transformadas em skipping jenny, um sinal de economia, e a economia por si só era uma virtude a ser celebrada. A sexta receita é hoe cakes. À primeira vista parecem simples panquecas de farinha de milho. Mas os hoe cakes carregam um nome e uma herança que dizem muito sobre sobrevivência negra, trabalho e invenção. O termo vem do método antigo usado para cozinhá-los. Trabalhadores do campo, muitas vezes pessoas escravizadas, colocavam a massa na parte plana de uma enxada e a cozinhavam sobre o fogo aberto nos campos. Quando não havia fogão, nem frigideira, nem luxo, apenas coragem, fogo e necessidade, esse pequeno bolo humilde mantinha as pessoas de pé. Feitos com farinha de milho, água, sal e às vezes banha ou gordura de bacon, os hoe cakes eram econômicos e sustentavam bem. Com o passar das gerações, saíram dos campos das plantações e chegaram às casas de pessoas libertas. A receita permaneceu, mas evoluiu. Algumas versões passaram a incluir buttermilk ou ovos, deixando a massa mais fofa e macia. Nas cozinhas rurais do sul, eram servidos com verduras, feijões, ou ensopados usados como pão para absorver os caldos. Eram transmitidos sem cerimônia. Você talvez não os encontrasse em livros de receita, mas os veria nas chapas de ferro pela manhã, ficando crocantes nas bordas e dourados no centro, servidos quentes com manteiga, mel ou xarope. Hoe cakes não eram apenas café da manhã. Eram prova de que, mesmo com quase nada, mãos negras conseguiam criar algo quente, nutritivo e profundamente enraizado na tradição. A sétima receita é joelho de porco com feijão lima. Esse prato é um exemplo perfeito de alquimia culinária, transformar os ingredientes menos desejados em uma panela de ouro. O joelho de porco, a articulação entre o pé e a perna do animal, raramente era valorizado pelos ricos. Mas para os afro-americanos, especialmente durante a era Jim Crow, esses cortes descartados se tornaram tesouros. Defumado e cozido lentamente, um joelho de porco podia infundir uma panela de feijão com uma profundidade de sabor que nenhuma mistura pronta de temperos conseguiria igualar. O feijão lima, introduzido nas Américas por meio de trocas agrícolas indígenas e africanas, tornou-se um alimento barato e nutritivo nas comunidades negras. Quando cozido lentamente com joelho de porco, cebola, alho e pimenta, absorvia todo o sabor do caldo defumado. Os grãos ficavam macios, quase cremosos, tornando cada mordida rica e saborosa. Esse prato não era sofisticado, não era servido em banquetes, mas nas casas negras, especialmente entre as décadas de 1940 e 1960, era um milagre de noite comum capaz de transformar sobras em uma refeição completa. Muitas crianças lembravam do som ritmado da panela borbulhando no fogão e do cheiro que permanecia no ar muito depois do jantar terminar. As sobras ficavam ainda melhores no dia seguinte, servidas sobre arroz ou absorvidas com pão de milho. Até hoje, alguns mais velhos ainda dizem: se você sabe temperar feijão direito, nunca passará fome. A oitava receita é arroz vermelho goulart. Se a soul food tivesse um hino, o arroz vermelho goulart talvez fosse o coração batendo. Nascido das ricas culturas costeiras da Carolina do Sul e da Geórgia, esse prato é um primo espiritual do arroz jollof, da África Ocidental. O povo Gullah Geechee, descendente de africanos escravizados que viveram em relativo isolamento nas Ilhas do Mar, preservou mais costumes, língua e tradições culinárias africanas do que quase qualquer outro grupo negro americano. O arroz vermelho não era apenas um acompanhamento, era uma ponte cultural. O prato começava com arroz de grão longo refogado em gordura de bacon ou óleo junto com cebola, pimentão, alho e tomates amassados. Temperos como tomilho, pimenta caiena e às vezes semente de aipo davam intensidade. Linguiça defumada, moelas de frango ou camarão podiam ser adicionados quando estavam disponíveis. Mas mesmo sem carne, o prato era rico, levemente ácido e profundamente satisfatório. Nas casas Gullah, o arroz vermelho era frequentemente preparado para jantares de domingo, aniversários ou refeições comunitárias da igreja. A base de tomate simbolizava riqueza e bênção. Alguns mais velhos diziam que se o seu arroz vermelho ficasse seco demais ou mole demais, era porque você não estava prestando atenção. Esse prato exigia cuidado. Você precisava senti-lo.
No século XXI, o arroz vermelho goulart finalmente começou a receber o reconhecimento que merece. Mas, na verdade, ele nunca desapareceu. Apenas permaneceu perto do coração passado em silêncio por aqueles que nunca esqueceram de onde vieram. A nona receita é frango com dumplings. Esse prato nasceu da necessidade, mas foi aperfeiçoado pelo cuidado. Em muitas casas negras, especialmente durante a Grande Depressão e os anos de guerra, um único frango precisava render muito. Frango com dumplings era a forma como mães e avós faziam isso acontecer. Primeiro, um frango inteiro era cozido com cebola, aipo, alho, folha de louro e pimenta do reino até ficar macio. A carne era retirada dos ossos e colocada de volta na panela. O caldo, já rico em gordura e sabor, se tornava a base dos dumplings. A massa era feita com farinha, gordura, geralmente gordura vegetal, ou banha, e um pouco de leite ou água. Era aberta fina e cortada em tiras ou círculos, depois adicionada à panela e cozida até ficar macia, mas ainda firme. Algumas famílias preferiam dumplings lisos, largos e achatados. Outras gostavam deles mais fofos, parecidos com biscoitos. Não importava o formato, o resultado era sempre o mesmo, quente, substancioso e profundamente reconfortante. Isso não era comida de restaurante. Era comida para dias de tristeza, comida para o frio, comida de celebração, comida que abraçava a alma. Era comida para ser comida com uma colher grande e um sorriso ainda maior. Frango com dumplings não era sobre luxo. Era sobre garantir que todos à mesa tivessem algo quente e forte e feito com amor. A 10ª receita é pão de gengibre com melaço. Antes que o açúcar branco se tornasse amplamente disponível ou acessível, famílias negras usavam melaço como adoçante principal. Era mais barato, tinha um sabor mais intenso e dava ao pão de gengibre uma doçura profunda, quase defumada, que o açúcar branco jamais conseguiria criar. Esse pão de gengibre não era aquele tipo leve e fofo visto em livros de receitas suburbanos. Era denso, úmido e temperado com intenção. Gengibre, cravo, canela e pimenta da Jamaica dançavam juntos em cada mordida. Muitas vezes era assado em frigideiras de ferro fundido ou formas metálicas antigas que já carregavam sabores de anos anteriores. As famílias o preparavam durante o outono e o inverno, especialmente quando visitas eram esperadas. Combinava lindamente com café preto ou buttermilk, e as sobras raramente duravam mais de um dia. Para muitos mais velhos, essa foi a primeira sobremesa que aprenderam a fazer, passada adiante sem cartão de receita. Uma avó disse certa vez à neta: "Você sabe que está certo quando a massa abraça a colher." Hoje, poucas pessoas percebem o quanto esse bolo vem de longe. Ele não é apenas sobremesa. É uma linha direta com um tempo em que a doçura precisava ser conquistada e cada ingrediente era precioso. A 11ª receita é ensopado de rabo de boi. Antes desprezado como sobra, o rabo de boi era o tipo de corte deixado para os pobres. Gorduroso demais, ossudo demais, duro demais. Mas nas cozinhas afro-americanas era transformado em ensopados ricos e luxuosos, capazes de rivalizar com qualquer assado de restaurante fino. Esse prato é uma inversão culinária em sua forma mais pura. Aquilo que outros jogavam fora cozinheiros negros elevavam à categoria de legado. Os pedaços de rabo de boi eram primeiro selados até caramelizar. Depois cozinhavam lentamente em uma base de cebola, alho, extrato de tomate, molho Worcestershire e caldo. Às vezes recebiam pimenta da Jamaica, tomilho, folhas de louro ou pimentas Scotch bonnet quando havia influência caribenha. A carne cozinhava por horas até se soltar do osso, enquanto o tutano derretia no molho, engrossando tudo com uma riqueza natural. O ensopado costumava ser servido sobre arroz ou macarrão amanteigado, e não era um jantar qualquer de dia de semana. Era um prato de domingo, uma demonstração de esforço e amor. Quando a panela chegava à mesa, vinha o silêncio. O tipo de silêncio que significava reverência, não ausência. O ensopado de rabo de boi lembrava que mesmo num mundo que lhe entregava apenas ossos, você ainda podia criar algo inesquecível. A 12ª receita é chitlins ou chitterlings. Para muitos, apenas mencionar chitlins provoca uma reação intensa. E isso faz parte do poder desse prato. Feitos com intestinos de porco, os chitlins são profundamente polarizadores,
até dentro das próprias comunidades negras. Mas por trás da controvérsia existe uma história de criatividade e resistência e, às vezes, trauma. E é por isso que eles ainda importam. Durante a escravidão, africanos escravizados recebiam as partes menos desejadas dos animais abatidos: pés, orelhas, rabos e intestinos. Os chitlins eram limpos cuidadosamente, às vezes durante horas, depois cozidos lentamente com vinagre, cebola, alho e especiarias para reduzir o odor e amaciar a carne. O processo era intenso e quase sagrado. Em muitas casas havia uma rainha dos chitlins, aquela pessoa mais velha que tinha paciência e habilidade para prepará-los corretamente. Por décadas, os chitlins foram servidos em feriados e ocasiões especiais, principalmente no sul. Eram uma iguaria nascida da privação. Comer chitlins hoje é um ato de continuidade cultural. Um vestígio emocional que conecta a mesa ao campo, o presente a um passado difícil de digerir, mas necessário de lembrar. A 13ª receita é batatas doces caramelizadas. As candied yams nunca foram apenas um acompanhamento. Eram a joia doce, brilhante e pegajosa de qualquer mesa de feriado. E apesar do nome, a maioria das versões não usava inhame de verdade, mas batata doce, um cultivo com profundas raízes africanas. Na África Ocidental, os inhames eram fundamentais em refeições cerimoniais. Africanos escravizados preservaram essa tradição no Novo Mundo, usando batata doce como substituta. O preparo era tão cuidadoso quanto indulgente. Rodelas grossas de batata doce eram colocadas em camadas numa assadeira untada com manteiga. Depois recebiam açúcar mascavo, canela, noz moscada e manteiga derretida. Algumas cozinheiras acrescentavam suco de laranja baunilha ou até um toque de bourbon. Então iam ao forno não apenas até ficarem macias, mas até que a calda engrossasse e caramelizasse nas bordas. O que tornava esse prato especial não era apenas o sabor, era o momento. As batatas doces caramelizadas quase sempre eram preparadas com antecedência, o que significava que o cheiro provocava a casa inteira por horas antes do jantar. E uma vez no prato, elas sempre tocavam alguma coisa à couve, o recheio, o peru. O doce se misturava ao salgado de uma forma profundamente soulful. Elas não eram sobremesa. Eram memória. O tipo de memória que deixava seu prato cheio antes mesmo da primeira garfada. A 14ª receita é bebida vermelha. Você havia antes mesmo de perguntar. Em toda reunião de família, piquenique de igreja ou celebração de Juneteenth, havia uma jarra alta ou uma tigela de ponche cheia de alguma coisa vermelha. Não era exatamente cereja. Não era exatamente morango. Era simplesmente vermelha. Red drink. Embora pareça uma bebida casual, a bebida vermelha carrega peso simbólico na cultura afro-americana. Suas raízes remontam aos chás de hibisco da África Ocidental, como bissap ou zobo, bebidas herbais de cor vermelha intensa, usadas em cerimônias e encontros comunitários. Durante a escravidão, e depois dela, essas tradições foram adaptadas em bebidas vermelhas, adoçadas feitas com Kool-Aid, refrigerante vermelho ou ponches de frutas. Os ingredientes mudavam, mas a cor permanecia sagrada. Por que vermelho? Alguns dizem que simbolizava o sangue derramado na luta pela liberdade. Outros dizem que representava simplesmente alegria, o tipo de alegria que você precisava criar por si mesmo quando nada mais era doce. Não havia uma receita universal. Algumas famílias adicionavam suco de abacaxi ou refrigerante de limão. Outras usavam flores de hibisco ou concentrado de cranberry. Mas uma coisa era constante, era fria, era brilhante e era feita para compartilhar. A bebida vermelha não era apenas algo para matar a sede. Era a bandeira não oficial de uma cultura que sabia celebrar mesmo em meio à luta. A 15ª receita é grits com queijo e manteiga. Antes que tigelas de café da manhã se tornassem tendência, havia uma humilde panela de grits em quase todo o fogão de cozinha negra no sul. Milho moído grosso, cozido com paciência e cuidado, mexido lentamente para evitar grumos, temperado levemente com sal e finalizado com quantidades generosas de manteiga e às vezes cheddar ralado. Grits não eram caros, mas eram sagrados. Eram a primeira coisa que você provava pela manhã e uma das últimas servidas aos convidados na mesa.
Combinavam com ovos fritos linguiça ou eram comidos simples. Enchiam o estômago e aqueciam por dentro. Mas aqui está a surpresa: grits não eram apenas comida de café da manhã. Também eram jantar. Camarão com grits, por exemplo, nasceu como uma refeição simples de pescadores ao longo da costa da Carolina do Sul. Em algumas casas, as sobras de grits eram despejadas em formas para firmar durante a noite, depois cortadas e fritas no dia seguinte, até ficarem crocantes. Nada era desperdiçado, tudo era usado. Para as crianças que cresceram nessas cozinhas, o som da colher raspando o fundo da panela era o sinal de que o café da manhã e o dia haviam começado oficialmente. A 16ª receita é cobbler de pêssego. Cobbler de pêssego não é apenas sobremesa. É um abraço quente vindo da história. A história desse prato começa nas cozinhas do Sul Profundo, onde cozinheiros afro-americanos transformavam frutas da estação e ingredientes humildes da despensa em atos de amor. Quando havia pêssegos frescos no verão, as famílias os colhiam em grandes quantidades de árvores no quintal, barracas de estrada ou fazendas onde trabalhavam. Açúcar era precioso. Farinha era racionada durante a guerra. Mas de alguma forma sempre havia o suficiente para fazer cobbler. A crosta era mais rústica do que a de uma torta. Às vezes era colocada por cima às colheradas como dumplings. Outras vezes era cuidadosamente aberta até ficar dourada e perfeita. Temperado com canela noz moscada e um toque de suco de limão para realçar a doçura, o cobbler borbulhava numa panela de ferro fundido até que a fruta caramelizasse nas bordas. Era possível ouvir o chiado enquanto esfriava. O cobbler de pêssego era servido quente muitas vezes com uma bola de sorvete derretendo por cima ou apenas um pouco de creme frio. Mas acima de tudo era cerimonial. Era feito para jantares de domingo, retornos ao lar, refeições depois de funerais e até primeiros encontros. Era uma forma de dizer: agora você está em casa. Para muitos, a lembrança daquela crosta dourada e do recheio em calda dura mais do que a própria receita. E a melhor parte, o pedaço do canto sempre com um pouco mais de massa, geralmente era reivindicado pela pessoa mais velha à mesa. A 17ª receita é sopa de ossos de pescoço. Esse prato é uma aula de economia, sabor e narrativa. Ossos de pescoço, muitas vezes ignorados e subestimados, já foram cortes que açougueiros brancos deixavam de lado. Mas cozinheiros negros sabiam melhor. Eles entendiam que o sabor vivia no osso e que o cozimento longo e lento de uma panela de sopa de ossos de pescoço podia transformar pobreza em poesia. A receita variava de região para região. Alguns adicionavam batatas, cenouras e aipo. Outros usavam repolho, feijão ou milho. O que permanecia constante era o método: dourar os ossos primeiro, depois cozinhá-los lentamente com aromáticos, até que o caldo ficasse rico e sedoso. A carne finalmente se soltava do osso em tiras macias e delicadas. Os temperos eram simples: sal, pimenta, alho, talvez folha de louro. Mas o sabor era profundo. Em muitas famílias, esse era um jantar de dia de semana silencioso, simples e profundamente nutritivo. Para os mais velhos criados durante a Grande Depressão, ou em cidades do pós-guerra, a sopa de ossos de pescoço era um lembrete de que se virar com pouco não significava abrir mão do sabor. Significava honrar cada pedaço do animal, cada gota de trabalho. Em algumas casas, as crianças eram ensinadas a guardar os ossos de pescoço para tempos difíceis. Mas, na verdade, esse prato era feito sempre que alguém precisava de conforto. A 18ª receita é bolinhos de feijão fradinho, também conhecidos como akara. Antes que feijões enlatados enchessem as prateleiras dos mercados, famílias afro-americanas preparavam feijão fradinho fresco, deixando de molho, retirando as cascas e moendo à mão. O resultado era o akara, ou bolinho de feijão fradinho. Esse prato tem raízes profundas na África Ocidental, especialmente no Senegal, onde bolinhos semelhantes eram e ainda são vendidos nas ruas com molhos picantes e pão. No sul dos Estados Unidos, esses bolinhos evoluíram para um aperitivo ou acompanhamento querido, especialmente em regiões costeiras com forte influência gula. Os feijões eram batidos até formar uma pasta com cebola, alho e sal, depois fritos em óleo quente até virarem pequenas rodadas douradas e crocantes. Por fora eram crocantes,
por dentro macios e leves. Algumas versões incluíam pimentões picados ou cebolinha. Muitas vezes eram servidos com algum molho para mergulhar, às vezes molho de pimenta, outras vezes um relish ácido. O akara era mais do que um lanche. Era um aperto de mãos cultural entre continentes. Um lembrete tangível de que as tradições alimentares africanas sobreviveram mesmo quando nomes e línguas foram arrancados. Comê-los hoje é como viajar no tempo pelo sabor. Uma mordida e de repente você está conectado a algo mais antigo, mais profundo e lindamente intacto. A 19ª receita é macarrão com queijo assado, o verdadeiro. Esqueça a versão de caixinha. Nas casas negras americanas, macarrão com queijo assado não era uma solução rápida. Era uma forma de arte muitas vezes reservada para feriados, jantares de domingo ou convidados especiais. Não se tratava apenas de massa e queijo. Tratava-se de estrutura, riqueza e amor em camadas entre o macarrão e cotovelo. A chave era o molho de queijo, um hooks de manteiga e farinha misturado lentamente com leite e enriquecido com cheddar forte, Colby ou até velveeta, dependendo da pessoa que cozinhava. A mistura era incorporada ao macarrão cozido, colocada em camadas numa assadeira untada com manteiga e coberta com mais queijo ou farinha de rosca. Algumas famílias acrescentavam ovos para dar firmeza. Outras usavam leite evaporado para deixar a textura mais cremosa, quase como um creme. Então vinha o forno. Nada de atalhos no fogão. O objetivo era um interior cremoso com uma parte superior levemente crocante e dourada, além de um cheiro capaz de atrair pessoas de todos os cantos da casa. Havia uma regra não dita em qualquer reunião: apenas uma pessoa fazia o macarrão com queijo. Essa honra era conquistada, não entregue. E se você pegasse o último pedaço do canto, aquele com a crosta de queijo crocante, era melhor torcer para existir outra assadeira porque a tia estava observando. A 20ª receita é biscoitos de buttermilk. Se a torta de batata doce era legado e a couve era sabedoria, os biscoitos de buttermilk eram a graça diária. Nas cozinhas afro-americanas, biscoitos eram feitos ao nascer do sol, antes da escola, antes da igreja, antes mesmo de qualquer outra pessoa acordar. Eram feitos do zero, sem copos medidores, apenas mãos, memória e sensibilidade. Farinha, fermento, sal, banha ou manteiga fria e buttermilk ácido. A massa era dobrada com delicadeza, mas nunca trabalhada demais. Depois era aberta, cortada com copos de beber e assada até dourar. Eram partidos ao meio e recheados com o que estivesse disponível: geleia, linguiça, ovos ou apenas manteiga. A textura era macia por dentro, folhada por fora, com uma base que ficava crocante no ferro fundido, como se tivesse sido beijada pelo fogo. Esses biscoitos eram usados para limpar o molho do prato, fazer sanduíches com carne do dia anterior ou simplesmente confortar uma criança depois de um dia difícil. Alguns eram colocados às colheradas na assadeira. Outros eram cortados em círculos perfeitos. E quando você via aquela lata de biscoitos aparecer, geralmente amassada, talvez envolta num pano de cozinha, sabia que algo sagrado estava prestes a ser servido. Na verdade, ninguém os fazia como a avó. E mesmo que você seguisse exatamente os mesmos passos, os seus ainda teriam outro sabor. Porque o ingrediente secreto não era a técnica, era o tempo. A 21ª receita é xarope de sorgo em tudo. Antes que o xarope de bordo chegasse aos supermercados e muito antes que o xarope de milho invadisse as mesas americanas, havia o sorgo. Esse xarope escuro, rico e levemente amargo já foi um adoçante essencial em casas negras rurais por todo o sul. Cultivado e moído à mão, o sorgo vinha de caules altos e gramíneos. Depois era fervido até se transformar em um líquido espesso, parecido com melaço, carregando notas de terra, fumaça e caramelo. E seu sabor era mais profundo do que o açúcar. Sua textura era pegajosa como uma história da qual você não consegue se livrar. O xarope de sorgo não era apenas derramado sobre biscoitos ou panquecas. Era colocado nos grits, usado em marinadas, pincelado sobre carnes ou misturado ao café quando o açúcar acabava. Em muitas comunidades negras, especialmente nos Apalaches e nas áreas rurais do Alabama ou da Geórgia, o sorgo era a fonte principal de doçura durante a Grande Depressão e os anos de guerra, quando o açúcar refinado era racionado ou caro demais.
Talvez você se lembre de uma lata velha de metal na despensa dos seus avós, escura, amassada e com a tampa enferrujada. Mas ali dentro havia um sabor que carregava gerações. Hoje o xarope de sorgo se tornou raro nas lojas. Mas para quem cresceu com ele, o gosto é inesquecível. Era doce sim, mas nunca superficial. Tinha profundidade como as pessoas que cozinhavam com ele. A 22ª receita é fígado com cebolas. Fígado com cebolas é o tipo de prato que divide a sala. Ou você amava ou não suportava o cheiro. Mas independentemente de qual lado você estivesse, ele era uma espécie de rito de passagem. Em tempos de escassez, miúdos e vísceras não eram apenas uma opção econômica. Muitas vezes eram a única opção. Mas para muitas famílias negras, especialmente entre as décadas de 1940 e 1970, o fígado se tornou símbolo de uma criação doméstica cheia de recursos, nutritivo, acessível e surpreendentemente saboroso quando preparado corretamente. O fígado, geralmente bovino ou suíno, era deixado de molho no leite ou no buttermilk para suavizar seu gosto metálico. Depois era temperado, passado na farinha e frito numa frigideira com gordura quente. Cebolas fatiadas eram cozidas na gordura que ficava no fundo da panela até amolecerem e ficarem doces, depois eram colocadas por cima como uma coroa salgada. Servido com arroz branco ou purê de batatas, o prato era forte e macio e intensamente aromático. Muitas crianças torciam o nariz até a primeira mordida. Então vinha o entendimento. Aquilo não era sobre preferência, era sobre presença. Significava que a mãe ou a avó tinha trabalhado com o que possuía e, mesmo assim, colocado algo quente e curativo na mesa. Não era sofisticado, era necessário, e era isso que o tornava inesquecível. A 23ª receita é moelas de frango, outro corte frequentemente desprezado. As moelas de frango eram prova de que a culinária negra não desperdiçava nada. A moela, uma parte muscular do sistema digestivo da galinha, era cuidadosamente limpa, cozida, até ficar macia, e depois podia seguir 2 caminhos: frita, até ficar perfeitamente crocante, ou cozida em molho, até ficar macia ao ponto de derreter na boca. As moelas fritas se tornaram um clássico da soul food. Crocantes por fora, firmes por dentro, eram temperadas com pimenta caiena, alho em pó, páprica e servidas em sacos de papel em casas de peixe, postos de gasolina ou piqueniques comunitários. Às vezes eram comidas com palitos de dente mergulhadas em molho de pimenta ou mostarda. Eram lanche, comida de sobrevivência e comida de celebração ao mesmo tempo. Em algumas casas, as moelas eram guardadas para a pessoa que cozinhava, aquela responsável pela ave, porque eram consideradas especiais. Uma recompensa. Nem todo mundo aceitava a textura, mas quem gostava defendia com orgulho. Na verdade, se você visse alguém no balcão da cozinha comendo moelas fritas em silêncio antes do jantar ser servido, sabia que aquela pessoa era realeza dentro daquela casa. A 24ª receita é dressing de pão de milho. Isso não é stuffing. Vamos deixar claro. Cornbread dressing é um prato sagrado por si só, com seu próprio ritmo, suas próprias regras e uma herança negra profundamente sulista. Tudo começava com pão de milho feito do zero alguns dias antes, esfarelado numa tigela grande. Depois vinham os aromáticos aipo, cebola, sálvia e às vezes pimentão ou ovos cozidos. Caldo de galinha era colocado pelo sentir, não por medida. Alguns ovos batidos davam corpo. A mistura era despejada numa assadeira e levada ao forno até ficar dourada por cima, levemente crocante nas bordas e macia no centro. O cheiro era de ação de graças. Cheirava a casa. Cheirava ao momento em que todos paravam para agradecer. Em muitas famílias havia uma rivalidade silenciosa sobre quem fazia o melhor dressing. Alguns acrescentavam ostras, outros usavam creme de galinha. Outros guardavam a receita como se fosse segredo de estado. Mas o que mais importava era a textura e o tempero. Precisava manter a forma, mas ainda derreter na língua. E precisava ser feito por alguém que entendesse memória, não apenas medidas. Porque esse prato não era apenas sobre comida, era sobre ritual. Ele dizia que dia era quem estava em casa e quem havia voltado só por causa dele. A 25ª receita é cobbler de amora.
Terminamos onde tantas memórias começam a mesa com dedos manchados e uma travessa de ferro fundido esfriando no parapeito da janela. O cobbler de amora nem sempre era planejado. Ele vinha da oportunidade. Quando as amoras silvestres estavam maduras nos galhos crescendo ao longo de cercas valas ou até perto da igreja, as crianças as colhiam em latas velhas de café, voltando para casa com os braços arranhados e as mãos manchadas de roxo. As amoras eram lavadas às vezes apenas rapidamente misturadas com açúcar e um pouco de limão, depois colocadas numa assadeira untada com manteiga. A cobertura podia ser uma massa de biscuit colocada por cima às colheradas ou uma crosta trançada se alguém tivesse tempo. Depois ia ao forno até que a fruta borbulhasse e a massa ficasse dourada. Cobbler era para ser comido quente. E a primeira mordida azeda e doce, bagunçada e magnífica fazia você esquecer todo o resto. As pessoas disputavam os pedaços do canto. E as sobras, se houvesse alguma, viravam café da manhã. O cobbler de amora era uma memória de verão que você podia provar. Não durava muito, esse era o ponto. A doçura era passageira como a estação, mas ficava com você para sempre. Essas foram 25 receitas afro-americanas que você talvez desejasse ter conhecido antes. Não apenas porque têm um sabor incrível, mas porque carregam histórias que merecem ser contadas, preservadas e transmitidas. Se pelo menos uma dessas comidas fez você lembrar da cozinha da sua avó, de uma reunião de família ou de um tempo que ficou para trás, então você entende por que essas refeições importam. Então não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar ou com alguém que nunca soube. E se você tem fome de mais histórias que podem ser provadas, inscreva-se no canal. Porque aqui nós trazemos o passado de volta para a mesa, uma receita esquecida de cada vez. Deixe um comentário abaixo. Qual desses pratos você se lembra? Qual deles você quer experimentar agora? Nós lemos todos os comentários. E agora, se você achou essas receitas poderosas, espere até ver as receitas que quase se perderam para sempre.